tudo bem? Então, eu recebi uma pergunta na caixinha do direct. Se eu só uso reforçador social nas atividades, tá? E a resposta é que depende. Sim, por que depende, gente? É que o reforço que eu mais uso realmente é o reforço social. Mas antes de responder, eu preciso fazer um breve resumo sobre reforço para poder deixar isso um pouco mais claro. Então, primeiramente, eu gostaria de falar o que é reforçamento. Reforçamento ele não é algo bom, não é uma recompensa, ele é uma consequência que aumenta a probabilidade da resposta acontecer no futuro. Ou seja, se determinado comportamento ele foi reforçado, ele aumenta a probabilidade de se repetir no futuro. Assim, ó, eu nem vou entrar nas especificações do tipo de reforço, se é reforço positivo, se é reforço negativo, porque sim, tem reforço negativo. As pessoas acham que quando a palavra é reforço, só remete a algo bom, então não pode ter reforço negativo, por isso que ali eu frisei que não é algo bom, não é recompensa. E também nem vou entrar na questão dos esquemas, tá? De reforço, se são contínuo, intermitente, enfim. O que a gente precisa deixar claro é que quando a gente se comporta, o nosso comportamento, ele é seguido por estímulos reforçadores, ok? Então, assim, ó, o truque para reforçar é a gente descobrir o que é poderoso o suficiente para que o comportamento que a gente deseja aconteça novamente. Então, é muito importante que a gente faça uma lista com tudo que a nossa criança goste, com tudo que a gente perceba que reforce o comportamento da nossa criança. E é que a gente separe esses itens. Esses reforços, nessa lista, eles podem ser reforçadores intrínsecos, que é a própria brincadeira, né? O próprio ato de brincar se torna reforçador. Ele pode ser um reforçador social, como os elogios, uhul, beleza, legal, muito bem. Tem também os reforçadores extrínsecos, né? Que são aqueles que são disponibilizados artificialmente, como brindes, brinquedos. Os tangíveis, que também entra a questão de materiais, tá? Os comestíveis. Gente, os reforçadores comestíveis é uma grande polêmica, tá? Por que eu digo que é uma grande polêmica? As pessoas, elas têm um preconceito quanto ao reforçador comestível. Primeiro, que o reforçador comestível a gente não utiliza sozinho. A gente usa junto com o reforçador comestível o reforçador social. Então, assim, ó, aqui em casa, quando a gente utiliza o reforçador comestível, junto vai o reforçador social. E o que acontece? Quando uma coisa, ela vem junto com outra, ela toma as propriedades da outra. Então, você reforça comestível e elogia, reforça comestível e elogia. Uma toma as propriedades da outra. Então, com o passar do tempo, você vai tirando o reforçador comestível e só o social, ele vai funcionar. Eu queria frisar também que, por exemplo, os reforçadores, os brinquedos, por exemplo, os tangíveis, o Bernardo ele é fascinado por trem. Então, em algumas atividades, eu consigo utilizar o trem como reforçador. Em outras, não. Porque em outras, na hora que eu dou o reforçador, ele não quer retornar para a brincadeira. Porque o trem é muito reforçador para ele. Então, por exemplo, a gente usa o trem aqui em casa para fazer treinos de mando. Então, assim, só para concluir o pensamento, eu gostaria de deixar algumas dicas. Então, primeiramente, a gente tem que associar a si mesmo como um reforçador positivo, tá? Nós temos que ser o maior reforçador da nossa criança. A gente precisa também tornar o ambiente reforçador. Então, a gente tem que fixar, né, um esquema inicial. A recompensa, gente, ela tem que ser imediata. Na hora que você for reforçar a sua criança, tem que ser imediatamente, não pode ser depois. A gente pode mudar o grau de reforçamento de acordo com o nível de realização, né? Então, manter sempre a voz consistente com a mensagem que a gente quer passar. A gente tem que ser consistente e reforçar frequentemente. A gente tem que variar o tom da nossa voz, tem que ter essa variação, né? E fazer bastante sonzinhos engraçados, onomatopeias, né? E lembrando, quando a gente for usar o reforçador tangível, associar ele sempre ao reforçador social, tá certo? Obrigada, um abraço e até logo.